Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 150, com o tema É o Mesmo. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos fazer a leitura do texto. É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, sendo citado no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreza os valores da confiança. Servo algum, fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados, imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é o nosso próximo de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que mesmo o Pai que o distingue, ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente, é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Emmanuel. Eu gosto muitíssimo da austeridade de Emmanuel. Certamente que em oportunidades reencarnatórias outras, convivi com ambientes sociais em que a disciplina era mais benquista pelo meio social que aqui no nosso meio. E sem dúvida nenhuma, a mim me parece que os processos de disciplina íntima concorrem para a nossa felicidade. Interpretar as atividades do dia a dia, interpretar as nossas indispensáveis participações nos mais diferentes meios dentro dos quais nós convivemos, seja dentro do nosso lar, seja fora do nosso lar, seja em nossa vida pessoal, seja em nossa vida profissional. Isto é um bálsamo para cada um de nós em nossos relacionamentos e para conosco próprios. Isto faz com que nós possamos compreender que nossos agires, nossos pensares, são missionários e não obrigações. Porque todas as vezes que nós falamos que algo é obrigação, isso parece gerar todo um ambiente negativo e contrário dentro de nossas mentes tão indisciplinadas. Porque é característica da imaturidade a dificuldade de seguir ordens, a dificuldade de seguir padrões. Não por isso que nós vemos que, enquanto adolescentes que somos, ou jovens que somos, imaginamos que nós temos a solução para todo o mundo e que aqueles que nos precederam estão ultrapassados. Quando as primaveras começam a se seguir e os janeiros costumam se amontoar em nossas vidas, nós aprendemos que, na maioria das vezes, os cabelos brancos trazem consigo mais sabedoria que qualquer livro técnico possa ter, ou qualquer banco de academia, de faculdade possa ter. Mas essa sabedoria só é conquistada à custa de conhecimento utilizado com finalidade útil.
Porque todo conhecimento que não tem finalidade útil ou que não é utilizado para finalidade útil, ele corre o risco de se transformar até em leviano, para não se utilizar outras terminologias menos aquinhoadas de valor moral. Não basta saber. É preciso saber o que se sabe e ter consciência de que este saber precisa ser realizado para uma finalidade de bem comum. Eu não posso me locupletar pessoalmente com aquilo que sei e me colocar num patamar de diferença em relação aos outros irmãos apenas para privilegiar o meu ego. Porque, meus irmãos, em todos os locais em que o ego está hipertrofiado, o evangelho passa fome. E esse evangelho esfaimado em nossas vidas é a causa primeira de nossas dores e de nossas infelicidades. Existe uma figura muito conhecida por todos que trabalham com atividades coletivas, daquele sujeito que ascende em sua carreira, em seus desejos, em suas conquistas, e ele chega ao topo de sua pirâmide, o topo de sua montanha. E eis que ao chegar lá no topo de sua montanha, ele se vê como um grande vencedor, mas quando ele olha para o lado, ele se sente só. E ao se sentir só, ele se sente infeliz. E aí ele questiona: valeu a pena tudo isso que eu fiz? Valeram apenas todas essas escolhas e esses sacrifícios? E a resposta óbvia é não. Porque em todos os locais, meus irmãos, em que o nosso coração não se sente à vontade, nesses locais a nossa felicidade não reside. Só há residência para a nossa felicidade quando o nosso coração ali se encontra em paz, em harmonia. É por isso que aqueles que realizam o Evangelho do Cristo Jesus na maior parte de suas atividades, e falo isso de forma muito clara, porque nenhum de nós tem a capacidade ainda de realizar o Evangelho do Cristo Jesus em todas as nossas ações. Se já tivéssemos, lhes garanto, com certeza, não mais estaríamos aqui neste planetinha azul. Já teríamos ascendido para outros orbes com maior desenvolvimento ético-moral. Mas aqueles que lutam e que mesmo como eu, caindo muitas vezes, apesar dos conhecimentos, em padrões de atitudes que são repetidos encarnação após encarnação, nós precisamos ter a consciência de que quando nós fazemos algo que vá de encontro negativo, parametral, contra o Evangelho do Cristo Jesus, aquilo nos causa incômodo imediato. Não é preciso que a vida ou as circunstâncias nos digam que nós fizemos algo errado. É preciso nós termos a consciência de que todas as vezes que nós nos transviamos deste caminho, nós cometemos algo de errado contra o nosso desenvolvimento, contra a nossa felicidade, contra aquilo que é esperado de nós, contra o nosso sentido de humanidade. Alguns amigos da doutrina espírita brincam que eu sou dono de uma frase, eu não sou dono de coisa nenhuma, tampouco criei coisa alguma. Que a gente brinca dizendo o seguinte: desde que eu conheci o espiritismo, eu deixei de pecar em paz. Eu não acredito em pecado, mas é o sentido que eu quero passar é que quando a gente comete alguma coisa equivocada, moralmente, ético-moralmente equivocada, ou espiritualmente, como vocês quiserem chamar, para mim espiritualidade é ético-moralidade apenas. Quando a gente comete algo de equivocado nesse sentido, nós precisamos perceber que nós fizemos errado. E isso precisa gerar em nós uma incomodação. Porque se não gerar esse incômodo, significa dizer que nós ainda não assimilamos, nós ainda não entendemos o que é o certo para fazer. E eu creio plenamente que quando a gente descobre o que é o certo para fazer, ainda assim a gente comete algumas vezes os deslizes. Mas até que aquilo vá começando a se cimentar dentro de nosso íntimo, a ponto de a gente, em qualquer circunstância, não permitir que os nossos exercícios de indisciplina estejam à frente de nossa capacidade de analisar as atitudes. O bom cristão, ou aquele que segue o Cristo Jesus e seus ensinamentos, ele não se pode permitir agir sem pensar.
Porque isso seria, em primeiro lugar, uma violência contra a própria natureza do homem. Afinal de contas, nós somos seres pensantes. E se nós somos seres pensantes, e acima de tudo, seres pensantes e conscienciais, é um desperdício agir por impulso. Nós temos tanto. Por que fazer isso? E voltando aqui ao texto, quando Jesus cita no Evangelho de João, pois o mesmo Pai vos ama, ele deixa claro que somos todos privilegiados. Mas não privilegiados em relação uns aos outros. Nós somos privilegiados em relação à própria existência. Nós somos privilegiados em relação a todo o histórico que vemos construindo ao longo de nossas mais diferentes reencarnações, com mais escolhas deseducadas do que escolhas educadas dentro do Evangelho do Cristo Jesus. E ainda assim, esse Pai de amor nos oferece novas oportunidades. E mais uma vez, esse professor celestial de amor infinito que é o Cristo Jesus, para nos secundar aqui no planeta Terra como governante planetário. Sem dúvida, meus irmãos, quanto mais estivermos imbuídos da realização do Evangelho do Cristo Jesus em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, vamos entender que isto é o maior de todos os privilégios. E, portanto, nós precisamos oferecer ao maior quantitativo de pessoas possíveis esta oportunidade que nos é ofertada por essa misericórdia divina. O trabalhador do Cristo Jesus, o trabalhador da seara do Cristo, ele precisa estar à disposição. A nossa missão é servir. E servir em todo instante, em todo lugar, em quaisquer situações que nos for possível, utilizando os meios que nos forem possíveis e as condições que nos forem permitidas. Como médico, muitas vezes sou abordado por pacientes a respeito de questões médicas fora de meus ambientes de trabalho. Imaginem-se vocês na condição do paciente que me fez o questionamento. Não é digno de minha parte, como médico que sou, lhe oferecer pelo menos um mínimo de informações decentes e idôneas a respeito de seu questionamento, no sentido de poder lhe diminuir as dúvidas e acalentar o coração? É o mínimo que eu posso fazer por eles. Então, sim, minha esposa muitas vezes fala, tu consultas no elevador, tu consultas no avião, tu consultas no supermercado. Não é uma consulta. Nós apenas nos oferecemos algumas informações úteis. E este é o dever de todo cristão. Não perder oportunidades de poder ofertar aquilo que lhe foi oferecido como bênção de misericórdia. Porque o que temos, meus irmãos, não é aquilo que possuímos. O que temos é aquilo que nós podemos ofertar para os demais. Nós seremos lembrados, nós deixaremos algum tipo de memória em qualquer dos mundos dentro dos quais tivermos a oportunidade de reencarnar, pelas obras que tivermos realizadas. E, obviamente, que o artista é relembrado pela qualidade de suas obras e pelo quantitativo de suas obras. Trabalhemos, meus irmãos. Isso é fundamental. E o trabalho é ininterrupto, entre encarnados e desencarnados, acordados ou dormindo, doentes ou sadios, nos ambientes em que nos for permitido. Porque é aí, meus irmãos, que somos escolhidos como sementadores da semente do Evangelho. E a nós nos cabe plantar e oferecer todas as condições para que aquelas mudas possam crescer e vir a se desenvolver. Nós somos jardineiros deste grande arado, que é o arado da seara do bem. E isto é o maior de todos os nossos privilégios. Mãos à obra. Bem, meus irmãos, esta foi a nossa contribuição para divulgar.net. Um grande abraço a todos.